Começa hoje na FURB a segunda edição do Molinho, Movimento Literário para as Infâncias, que segue até sexta-feira com programação gratuita. O evento reúne autores, ilustradores, pesquisadores, além de espetáculos, rodas de conversa, oficinas e mediações literárias. O objetivo é aproximar as crianças e também os mediadores do universo da literatura, das histórias. Aqui comigo no estúdio, Maria Laura Pozobon Spengler, que é doutora em educação. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada. E também a autora Ana Paula de Abreu. Tudo certo, Ana? Tudo certo. Bem-vindas mais uma vez Obrigada. ao Ver Mais, porque já tiveram aqui em outras temáticas, né? E dessa vez falando desse movimento. Maria, explica pra gente o que é o Molinho. Então, o Molinho é um movimento que objetiva alcançar as famílias, os pesquisadores, os mediadores, bibliotecários, professores, né? E ele se relaciona com a literatura infantil, produzida aqui em Blumenau, com a Ana, com a Carol, com a Tolim, com o Guilherme, mas também traz autores de fora. Esse ano nós temos o Roger Mello, que é um dos autores mais premiados do Brasil, envolvendo espetáculos de teatro para criança, mediações literárias, né? Então, com o objetivo mesmo de ampliar repertórios literários e estéticos. Legal. Ana, é uma responsabilidade escrever para esse público que está em formação. Fala um pouco mais da tua história hoje junto da literatura, especialmente literatura infantil, né? Isso. Então, eu estou 11 anos, né, escrevendo para crianças. E eu sempre participo muito desses movimentos, né, dentro de escolas, né, e de estar mesmo junto com o público. E aí surgiu a ideia desse festival, desse movimento, que a gente já está agora na segunda edição, que é um evento realizado através da Fundação Catarinense de Cultura, com recursos do governo federal, né? Legal. Pela Lei Aldir Blanc. Na primeira edição já teve esse apoio da Fundação Catarinense? Já teve esse apoio, legal. só que foi um pouco menor no ano passado, foi mais ali dentro da Secretaria de Cultura, né? E esse ano a gente está fazendo esse movimento um pouco mais ampliado, com o apoio da FURB, são mais dias também, né? Mais convidados. Acho que vai ser bem legal, estou bem ansiosa. Não tenha dúvida. Ana, eu vou aproveitar contigo já, a gente não tem como hoje falar de literatura infantil e do desafio que eu acho que a gente vem enfrentando ao longo dos anos com a questão das telas, né? A gente sabe que tem boa literatura que está hoje compartilhada também num tablet, né? Em outras formas, mas como que você, como autora, vem percebendo esse desafio a mais, né? Já sempre foi desafiador incentivar as nossas crianças com a leitura e ainda mais digamos um obstáculo que precisa ser bem usado, né? Com a questão das telas. Como você falou, né? É um desafio porque a criança, né, pelo tablet, ela tem também estímulos mais rápidos, né? E o livro, ele é um pouco mais, né? Ele precisa de uma atenção maior, né? Ele tem várias camadas ali dentro. Então, às vezes, isso eu vejo que a criança não tem nem muito mais paciência, né? Então, por isso, acho que é muito importante a gente fazer esses movimentos para tirar essas crianças da tela e voltarem a pegarem o livro na mão, poderem manusear, encontrar autores, porque isso é legal também, que desperta também uma vontade, né? E até elas se veem ali, veem que também, de repente, podem ser, né, futuros escritores, futuros ilustradores. Então, isso acho que também traz um ânimo, assim, a mais, né? E é esse encontro que a gente quer fazer. Legal. Maria, eu estava vendo, né, que vocês vão reunir autores como a Ana, pesquisadores, professores, exatamente para promover esse diálogo e tentar estimular ainda mais a literatura, né? Quais temas estão no radar dessa programação? Então, nós temos na programação uma mesa sobre diversidade na literatura infantil, pensando nos protagonismos das infâncias, né? Crianças com deficiências, a diversidade indígena também, pela voz de uma autora indígena, uma ilustradora que também é neurodivergente, vai estar no evento, a Camila, né, que ilustra alguns dos livros da Ana. Nós teremos uma mesa redonda sobre literatura para bebês e dentre todos os outros momentos do movimento Molim, nós teremos mediações literárias, que serão momentos de estar com as pessoas lendo e pensando nessa leitura compartilhada, né, entre o leitor e os ouvintes. Maria, você que é doutora na área, né, de educação, qual é o desafio de um movimento como esse,
tá todo mundo super bem intencionado para discutir temas que são super relevantes, para incentivar ainda mais as nossas crianças e fazer com que desse movimento saia um conteúdo que vai impactar nas nossas escolas, né? Como que vocês pretendem fazer, levar esse conhecimento e de fato trazer para a criançada? Então, é importante assim, a gente sempre foca muito na questão da formação do professor, né? Porque ele é o público-alvo, né? O professor é o público-alvo. Legal. Né? Então, sempre quando a gente faz eventos na FURB, nós temos a presença massiva dos estudantes de pedagogia, de letras, de artes, de teatro, né? Das áreas de artes, audiovisuais, porque a gente sabe da importância da escola no processo de formação do leitor, né? Então, a escola é o lugar essencial para a formação do leitor. Sim. Ainda que a gente espere muito que em casa aconteça, né? É verdade. Nós temos a pretensão de que a escola seja esse espaço potência, esse espaço de contato com o livro, com o objeto livre, como a Ana fala, né? Esse pensamento dos pequenos que está muito mais rápido, impaciente, mas que esse livro, de repente, traz esse respiro necessário, né? Para aquele momento de ócio, com qualidade estética, né? Porque o livro é uma obra de arte. E é bacana que me parece que vocês vão realmente aprofundar o assunto. A gente vê na internet muitas pessoas dando dicas de livro, às vezes com base em resenhas da própria internet e não na experiência, não leram o livro, então replicando. E eu vi um vídeo esses tempos que questionava alguns conteúdos, dizia esse livro é bom, esse não é, e pontuava por quê. Né? Esse tem muita ilustração, muito texto e não permite nessa idade que a criança seja criativa, desenvolva. Esse daqui não faz com que ela tenha um senso, né, sobre tal coisa. E aí essa pessoa fazia a avaliação conforme ali o entendimento dela, mas vocês também ali acabam fazendo esse tipo de curadoria de algumas obras. Olha, essa obra aqui está em destaque no momento por quê? O que ela traz que hoje chama a atenção das crianças, que a gente possa se inspirar para produzir obras locais. Mais ou menos essa discussão vai estar presente? Sim, é uma discussão que a gente faz também, né? O que é a qualidade no livro de literatura? Isso, a qualidade, bem isso. Então, nós temos sempre no livro 3 linguagens que se complementam, né? Nós temos a palavra escrita, nós temos a ilustração e nós temos o próprio objeto livro, porque nós gostamos do livro de pegar mesmo. Eu acho que a gente gosta do digital, mas a gente gosta do cheiro de papel, né? Porque esse cheiro de papel, que a gente brinca, né, que a gente gosta do cheiro, ele traz para a criança uma experiência única de leitura, né? A virada de páginas, o tempo da leitura, muito mais rápido do que o tempo da tela, né? Desculpa, menos rápido que o tempo da tela. E quando a gente pensa nessas 3 qualidades, a gente precisa oferecer para a criança literatura de qualidade. E uma literatura pensada para a experiência de vida dela e não da gente como adulto. Porque nós adultos já temos alguns repertórios que às vezes as crianças ainda não alcançaram, mas alcançarão, né? E para que não impactarão essa geração, talvez, né? Mas para a criança, a gente pode escrever sobre tudo, desde que a gente respeite o momento dela. Né? Então, às vezes, a gente tem os livros de temas bastante difíceis, né, Ana? Muitos livros que falam sobre, como a própria Ana tem escrito muito sobre as diversidades, né? Sobre encontrar o diferente na vida. O que a gente faz quando a gente encontra o diferente? Não fazer com que todo mundo entre numa caixinha. Numa caixinha, exatamente. E possa ser único de verdade. A Camila faz isso muito bem na ilustração também, né? Porque a ilustração, ela não só complementa... A Camila é a Camila Iolus, que é de São Paulo. Isso, e vocês vão trazer também esses profissionais de fora, como você falava, né? Então vem o ilustrador Roger Melo, do Rio Grande do Sul, a autora e ilustradora Camila Iolus, é isso que se fala? Iolus, de São Paulo. E o Guilherme Karsten, aqui de Santa Catarina, de Blumenau, que também tem grande contribuição, né? Para a literatura infantil. E a Caroline Carvalho com a literatura para bebês, Carvalho né? também. Que a Carol tem escrito muito, ela pensa essa questão da materialidade, né, do livro para bebês, por que ele precisa ser diferente do outro. E é aquela questão, né, de, mas o bebê não lê, né, ele não lê as palavras, mas ele lê as imagens, né, claro, os desenhos. Então, ela faz isso muito bem. E às vezes ele lê pelos ouvidos também. Ana, quantas obras já publicadas?
Acho que tô com 18 agora, tô com uns no forno, assim. É? Mas são... E o teu público tem se focado para uma idade em específico? Como que tem sido? O meu público vai, assim, de 6 até... A gente não fala mais muito isso, né? Porque o livro infantil, na verdade, ele dá para todas as idades, A gente né? pensa no difícil leitor de 0 a 100. categorizar. De De 0 a 100 é ótimo. De 0 a porque 100. Às vezes você pensa, ela tinha 3 anos quando gostava desse livro, você apresenta com 8, ela continua Exato, gostando. porque ela né? tem um outro olhar, Tem um exatamente. outro olhar. Né? E às vezes a gente até fica com medo de apresentar alguns livros para os pequenos, achando que eles não vão compreender, mas eles vão compreender dentro daquela, né, do desenvolvimento cognitivo daquela idade, daquele momento, né? E Então, como essas discussões são importantes. Então, o Segundo Molim, que é o movimento literário para as infâncias, começou hoje, de 25, vai até dia 29 de agosto, sexta-feira. Deixa o convite para todo mundo que nos assiste, professores, famílias interessadas no tema, quem queira se desenvolver mais na área da educação, Maria. Então, o convite é feito para professores, bibliotecários, agentes de leitura, pais, famílias, quem se interessa por literatura, comunidade em geral, né? Vocês podem entrar lá no Movimento Molim, no Instagram, né? Para encontrar as informações de inscrição. Sim, tem um e-mail, né? Que precisa se inscrever todo evento. Tá ali, ó, @Movimento Molim, e o e-mail tá ali, ó, projeto entrelaços@gmail.com. A programação é toda gratuita, né? Só precisa agendar por conta até dos espaços, né? Mas é totalmente gratuita. E a gente está com muitas escolas inscritas, a gente ficou bem feliz, assim, várias escolas já estão lá, né? Que legal. Todas as atrações, escolas particulares, escolas públicas. Teve, assim, esse interesse, né, dos professores, como a Maria Laura falou, e isso vai se multiplicando, né? Os professores vindo, participando dos debates, trazendo as crianças. Vai multiplicando como você estava falando, de repertório, né? Elas selecionarem os repertórios nas escolas, né? Entenderem o que é a qualidade literária, enfim. E é isso que a gente quer, que esse movimento vá se proliferando, né? Reverberando. Com certeza. Com certeza. Gente, adorei recebê-las. Muito obrigada pela presença aqui no Ver Mais, divulgando então o Segundo Molim, esse movimento literário tão importante aí para as infâncias. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Obrigada a vocês.